Atenção para o top de 3 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. Programa Fé Sobrenatural. Muito bem, que Deus abençoe a todos que estão ouvindo essa mensagem. A partir de agora começaremos aí um estudo muito bacana, um estudo onde Deus ele vai abençoar grandemente a sua vida através desta programação. Você que talvez está assistindo o vídeo no YouTube, ou você que está ouvindo o áudio no FM ou até mesmo em alguma rede social. Que Deus abençoe grandemente você e obrigado pela sua sintonia ou por você estar junto conosco nessa fé, ouvindo de qualquer tipo de aparelho e rede social. Bom, hoje nós vamos começar uma série de estudos que fala sobre os inimigos da fé. Os inimigos da fé. E se você talvez está assistindo o vídeo, você já está vendo aí do lado, né, um desenho de um guerreiro segurando um escudo. A palavra de Deus, em uma das partes da armadura, fala sobre o escudo. O escudo que é para apagar ou interceptar os dardos inflamados do inimigo, do diabo. Então hoje nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre os dardos. Quais são os dardos que o diabo então ele lança na vida ou na mente daqueles que talvez estão com a guarda baixa? Quando eu digo com a guarda baixa, é que eles estão sem o escudo. Quantas pessoas não são que estão sem o escudo da fé? O escudo da fé é para apagar ou interceptar os dardos, as setas inflamadas do diabo. E quais são as setas? Hoje nós vamos dar o primeiro estudo sobre isso. Como que nós temos que identificar os dardos inflamados do diabo? A maioria dos dardos, as pessoas muitas das vezes, erroneamente, as pessoas pensam que o diabo vai aparecer vermelho, de chifre, de tridente, e não é assim. O diabo, ele é sedutor, ele é enganador, e ele vai fazer de tudo para que a sua percepção, que é um dado, né, que é algo da sua mente, que é algo de uma cognição mental, a percepção junto com a atenção funcionam. A atenção e a percepção, elas trabalham juntas. Agora, como o diabo é o sedutor, como o diabo ele é enganador, ele vai fazer de tudo para que a sua atenção não venha captar e perceber a atuação dele. E uma forma muito sutil, e que o diabo tem agido muito hoje em dia, é através do sentimentalismo. O diabo ele tem usado o sentimento do homem, a parte do homem sensível, para que o homem venha estar então frágil, fragilizado para a atuação dele. E quando nós falamos assim, sensível, não é a parte simplesmente da sensibilidade somente. Tanto é que aquelas pessoas denominadas mais brutas, também existe uma parte sensória dela, ou uma parte sentimental, melhor dizendo, que ela pode ser afetada pela sedução maligna. De que forma isso? Geralmente, através de algo chamado ingratidão.
Você sabia que a ingratidão muitas das vezes é plantada pelo diabo? A ingratidão muitas das vezes é plantada pelo diabo, para que as pessoas então criem no seu coração, na sua alma, sentimentos contra a pessoa que manifestou a ingratidão. Então a pessoa que manifesta a ingratidão, muitas das vezes, inconscientemente, ela é usada pelo mal. Ela é usada muitas das vezes pelo diabo. Porque a pessoa que recebe o ato de ingratidão, se não tiver estruturada, se ela não tiver alicerçada na palavra de Deus em primeiro lugar, e tendo então um relacionamento vivo com o Espírito Santo, tendo então os frutos do Espírito Santo, essa pessoa que recebeu a ingratidão, ela pode então se magoar e pode se voltar contra aquele que praticou a ingratidão. Então, como que nós que estamos à frente de algum trabalho espiritual, como que nós temos que nos guardar da ingratidão, da ação ou do resultado que a ingratidão traz? E como que você, talvez, que não está envolvido com nenhum cargo de liderança, talvez você vivencie isso na sua casa, no seu trabalho, como então vencer os resultados mentais, sentimental, que resulta da ingratidão? Você sabe que até Deus ele fala sobre isso. Até Deus fala sobre isso. Porque o ingrato, na maioria das vezes, o ingrato está passando por problemas. Problemas que ele mesmo está cego e não consegue enxergar os seus próprios problemas. Então o ingrato ele passa a ser uma vítima. A primeira vítima da ingratidão é o próprio ingrato. Porque não existem homens nobres, quando eu digo nobre não é de riqueza, são com atitudes nobres, que sejam ingratos. Pelo contrário, todos ingratos são homens ou mulheres. Quando eu digo homens é o gênero humano. Todo ingrato ou ingrata está com problemas. Problemas que podem ser de ordem sentimental, que podem ser de ordem espiritual, que podem ter inúmeros fatores. Mas o ingrato passa por problemas. E Deus ele também falou isso com o povo de Israel. Se você abrir a sua Bíblia, vamos ver aqui, ó, aqui do lado para você que está vendo o vídeo. Olha só. Aqui do lado, em Deuteronômio, no capítulo 8, do 12 ao 14, olha aqui. Melhor, vamos ler do 10, vamos ler a partir do 10, olha aqui. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus, pela boa terra que Ele te deu. Cuidado para não te esqueceres do Senhor teu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, preceitos e estatutos que hoje te ordeno. Então Deus está falando aqui de pessoas que depois de estarem numa terra que eles iriam estar então tendo um deleite, que eles iam estar vivendo delícias, momentos de bênçãos. Ele fala, cuidado para não esquecer de Deus. E quantas não são as pessoas que às vezes chegam na nossa casa, na nossa família, que às vezes chegam na igreja, e às vezes chegam de uma forma tenebrosa. E Deus então vai restaurando.
E a gente então vai ajudando. E quantas não são as pessoas que se esquecem disso? Esquecem da maneira que chegou e não olham o benefício que ela obteve. É lógico que não houve uma transformação. Às vezes a pessoa melhorou. Às vezes a pessoa teve alguma mudança considerável e até de visível aparência. Mudanças que até ao olho nu você consegue então ver. Mas a principal mudança não teve. Por quê? Se é na sua casa, você não consegue mudar a pessoa por dentro. Por mais que você queira dar uma lição de moral ou de comportamento e inúmeros fatores. A lição de moral, os fatores externos, mudam alguns comportamentos, mas não mudam o interior da pessoa. Então, às vezes, a pessoa é ingrata com você. E ela sai e muitas das vezes sai falando mal, muitas das vezes não te dá bola, muitas das vezes nenhum obrigado fala. E uma pessoa que recebe isso, muitas das vezes fica chateada. E o problema maior é administrar essa chateação. Porque dependendo do grau que você teve de comunhão com a pessoa, você pode então, se não tiver guardado com o Espírito Santo, firmado na palavra, essa decepção pode virar uma mágoa. E a mágoa pode trazer inúmeros problemas emocionais, físicos e espirituais. Isso é um exemplo de uma casa. Agora, você pode colocar esse exemplo também como no trabalho. Quantas pessoas, às vezes, a pessoa chega novata, você ajuda, você dá todo o suporte e quando você menos espera, a pessoa nem liga para o que você fez. Então você fica chateado. E dependendo da pessoa, da mesma forma, se não tiver estrutura, ela pode então fazer com que essa decepção, essa chateação se torne algo mais sério. Assim também é na igreja. Aí isso acontece até com a liderança. Atenção, líderes. Talvez você ajudou uma pessoa, a pessoa chegou, você cuidou, você apresentou a palavra de Deus, você então acompanhou o crescimento dessa pessoa, você viu mudanças consideráveis e num belo dia essa pessoa talvez te abandona. Então, entre esses três pequenos fatores, nós vemos que existiu uma mudança de comportamento, mesmo que sutil ou aparente aos olhos de todos que estão ali, pelo menos diante das pessoas, talvez a pessoa mostre um comportamento de mudança, não se sabe no oculto. E você vê também que houve então um conhecimento adquirido. Mas o principal você não vê, que é a mudança interior. A mudança dirigida pelo Espírito Santo. Mudou comportamento, mudou roupa, mudou talvez posição social, talvez a pessoa melhorou em inúmeros fatores. E você pode ver isso talvez a olho nu. Mas você não consegue mudar. A igreja não muda, o comportamento não muda, o que é interior. O que muda o interior é somente o Espírito Santo. Somente Ele. E o ingrato, ele muda alguns comportamentos, ele muda algumas feições dele, ele melhora em algumas coisas até visíveis, mas o principal ele não mudou, que é nascer de Deus. E continuando aqui, no versículo 12. Não suceda que depois de teres comido e estares fartos, depois de teres construído boas casas e nelas morado, depois de se multiplicarem as tuas manadas e os teus rebanhos, a tua prata e o teu ouro, sim, depois de se multiplicar
tudo quanto tens, o teu coração se exalte e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Olha só. Então, Deus, ele fala, olha só, cuidado para você não se esquecer. E quantas não são as pessoas que se esquecem? Quantas não são as pessoas que se esquecem do bem que receberam? Então, o que nós temos que fazer para que a atitude do ingrato não nos toque, a seta maligna não nos toque? A primeira coisa a ser feita é entender que nós somos servos e que nós não fizemos nada para a pessoa, nós fizemos para o Senhor. Nós servimos a Deus, nós não servimos as pessoas em primeiro lugar. Não, em primeiro lugar não, em primeiro lugar a Deus. Porque se você colocar no seu coração que você serve as pessoas em primeiro lugar, a decepção da ingratidão pode manchar o seu interior. Pode, então, fazer com que o seu coração fique ferido. E de tudo que se deve guardar, temos que guardar o coração. Temos que guardar a pureza do nosso coração. Os maus olhos, então, viriam se nós invertêssemos as ordens, porque então a ingratidão do ingrato viria como um grande golpe e machucaria o nosso coração. Então, a primeira coisa é isso, é você entender que nós não servimos a pessoa, nós servimos primeiro a Deus e somos então pessoas que realizamos a obra por amor. Então, você não espera nada em troca. Segundo, o que vai fazer com que venhamos ter essa reação? A presença de Deus. Porque o que o ingrato não tem, você tem. Você tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo, qual que é um dos frutos do Espírito Santo? A fidelidade. O ingrato não reconhece todo o seu trabalho para com ele. Por isso que o ingrato não tem meio termo e não tem dificuldade para ele para quebrar uma aliança. Então talvez você tinha uma aliança com essa pessoa e às vezes a pessoa quebrou, você se decepcionou, mas como você tem o Espírito Santo, você é fiel, quem quebrou a aliança foi ele ou foi ela. Então você fique tranquilo, porque a sua fidelidade você manteve. Quem tem o Espírito Santo é fiel. E a fidelidade é até o fim. Por isso que a aliança não tem fim. Então nós temos que entender que servimos a Deus, que temos o Espírito Santo, a fidelidade da nossa parte não foi quebrada, e isso me torna então capaz de perdoar. Então o terceiro passo é perdoar a ingratidão do ingrato. E assim, a ingratidão não vai derrubar tantas pessoas como tem derrubado. Eu já ouvi pessoas que, por causa de uma ingratidão, abandonou a fé, por causa da ingratidão, hoje em dia não acredita mais no poder do perdão. Então, uma pessoa que está com ódio e muitas das vezes não aceita nenhuma orientação. Então eu digo a você, a maior força para vencer a ação da ingratidão do ingrato é ter a presença do Espírito Santo. Porque os frutos do Espírito Santo nos blinda contra a seta da ingratidão. Tá ok? Então essa é a primeira seta inimiga da fé. Nós vamos produzir mais para abençoar você. Tá bom? Que Deus te abençoe. Lute contra a ingratidão. Se alguém foi ingrato com você,
perdoa. Vamos arrebentar, vamos para cima. Vamos manter os frutos do Espírito Santo dentro de nós e vamos trabalhar. Tem muita gente para que possamos pregar o Evangelho, a palavra de Deus. Deus te abençoe, forte abraço. Eu aguardo você no próximo estudo, em nome de Jesus. Deus abençoe você grandemente, em o nome do Senhor Jesus.